Olá pessoal, Patrícia aqui da Infláveis Remar, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Aproveito para convidá-los a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Siga-nos também nas redes sociais, estamos presentes no Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn e ainda temos nossa lista de transmissão que você pode deixar o seu e-mail em nosso site, nosso WhatsApp ou mesmo nos directs das redes sociais. E para você que é fã dos nossos estanques, para você cliente, para você que está chegando aqui no canal e gostaria de ver como que é as nossas bolsas estanques, né? Quem nos acompanha aqui já sabe que nós temos sacos, mochilas e também as bolsas estanques que são à prova d'água. Podem ser utilizadas nos botes, nas embarcações, nas motos também, muita gente utiliza até para viagens aí, tá bom? São bolsas à prova d'água extremamente resistentes e você que está aqui conosco hoje, eu convido a acompanhar como que é a fabricação das nossas bolsas estanques. Vamos lá?